Bom, aqui fica uma questão, que eu acho que é a questão central do balanço, e que é a questão central que ninguém entendeu, é o seguinte: por que era tão importante tirar o Lula da eleição, em primeiro lugar, derrotar o PT em segundo lugar? Porque está em jogo aqui o controle dos estados latino-americanos pelo imperialismo. Né? Nós temos que lembrar, nós falamos isso várias vezes, que o ponto central de toda a situação política se encontra fora da situação política. Ou seja, é a crise capitalista. Esse é o motivo, a causa fundamental de todos os acontecimentos. Essa semana aqui nós vimos a dimensão da coisa, né? Apesar de toda a empolgante batalha eleitoral brasileira, os jornais internacionais deram aí uma sequência de quedas importantes no mercado internacional, né? Como é que nós devemos entender isso daí? Bom, primeiramente, nós devemos assinalar a importância dessa onda de quedas, não é a primeira, né? Recentemente nós tivemos uma outra que também afetou as bolsas internacionais, né? Então, como é que isso daí deve ser analisado? Isso deve ser analisado do seguinte ponto de vista. São aqueles sintomas, né? Aquelas borbulhas que começam a aparecer no mercado financeiro, como se ela fosse uma chaleira de água fervendo, que vão levar a uma convulsão generalizada, né? Os principais analistas internacionais, isso a imprensa brasileira procura disfarçar muito, eles já chamaram atenção para o fato de que a situação da bolha financeira é de altíssimo risco e que a qualquer momento pode acontecer de você ter uma explosão que afetaria de uma maneira total ou parcialmente os principais mercados do país, e nós teríamos uma crise muito mais profunda do que a crise de 2008, que não foi superada até agora. Esse é o pano de fundo da eleição, que devido a toda a maneira da esquerda brasileira e da imprensa burguesa, logicamente, fica completamente obscurecido, né? A coisa se perde em detalhes, em anedotas, em coisas subjetivas, particularidades que na realidade não têm tanta importância, né? E se deixa de fora o panorama geral. Para o imperialismo é fundamental controlar, né, os regimes da sua área, para o imperialismo norte-americano em particular, mas o imperialismo em geral. É importante controlar os regimes da sua área de influência fundamental, que é o continente americano, para, em primeiro lugar, poder fazer com que os povos dos países latino-americanos paguem por financiem ou criem um colchão para amortecer, do ponto de vista do capital, o impacto da crise, né? Isso significa que nós brasileiros, os argentinos, os chilenos, etc. e tal, todos os países da América Latina teriam que pagar com uma grande onda de miséria uma sustentação do capital totalmente em crise, né? Para fazer isso acontecer, é preciso ter um governo que esteja profundamente comprometido com essa política, né? E os governos nacionalistas, como foi o caso dos governos do PT, eles não poderiam estar totalmente comprometidos com essa política, porque levar adiante a política no nível que o imperialismo está exigindo significaria uma ruptura com toda a sua base eleitoral. Quer dizer, significaria um suicídio político desses partidos, mas o que é pior, do ponto de vista da burguesia e do imperialismo, levaria a uma crise no interior do Estado de grandes proporções. Vocês imaginem aí, por exemplo, né, um governo do PT aplicando um ajuste mais duro do que aquele que o Temer aplicou.
o conflito interno dentro do PT seria enorme, né, e levaria a uma desestabilização total do partido do governo. Isso o imperialismo não acredita que seja uma coisa viável, né. Por isso, daí esse é um dos motivos fundamentais de todos os golpes latino-americanos e no Brasil, né. Ninguém levou em consideração, ninguém. A maior parte da esquerda não levou em consideração esse fato, que é um fato objetivo, que é um fato decisivo da situação, e procurou mostrar que, na verdade, era preciso disputar a eleição, com a democracia venceremos, essa coisa toda, quando, na verdade, as coisas que estão acontecendo vão muito além dessas formalidades políticas, né? O próprio fato de que o imperialismo, né, e a burguesia brasileira, o grande capital nacional, esteja disposto a aceitar um Bolsonaro para governar o país, que é uma figura de risco, né, um homem instável, tanto que vocês podem ver que ele nunca fez parte de nenhum governo, né, ele sempre foi um franco atirador na política. Que a burguesia apoia o franco atirador mostra também o nível de desespero que nós temos dentro da situação política. Quer dizer, eles não podem ceder de jeito nenhum à situação e voltar ao passado. Significa que a crise com o Bolsonaro seria menor, no caso, do que a crise com o PT. Até porque o Bolsonaro não tem, de fato, uma verdadeira base social como tem o PT, né? Nas eleições é apresentado que o Bolsonaro tem uma ampla base social, mas isso nós sabemos que, em grande medida, é fictício. Ele se apoia, sobretudo, num aparato policial e militar, né? Essa é a grande base de apoio social do Bolsonaro. O resto é tudo coisa difusa e não certa. Nós não devemos confundir o resultado eleitoral, que é, em grande medida, um fenômeno artificial, né, com um verdadeiro apoio social que tem o Bolsonaro. As duas coisas não são idênticas, elas não devem ser confundidas, né? Então, quer dizer, o imperialismo tem essa preocupação, que é uma preocupação estratégica, que é uma preocupação essencial, né? Não é um mero problema eleitoral, de manobras, de ganhos secundários, etc. É um problema de ganhos fundamentais. Pelo que a gente vê na imprensa internacional, né, o imperialismo, apesar de achar que o Bolsonaro é uma cartada de alto risco, está disposto a levar adiante essa cartada. Bom, e se essa cartada não der certo, né, no caso do Bolsonaro ganhar as eleições, o imperialismo entraria com um plano B, que é a volta dos mesmos de sempre, né, uma direita mais civilizada do ponto de vista dos bancos, né? Que não são, a gente sempre deve lembrar, nem um pouquinho civilizados. Então, quer dizer, o que está acontecendo no Brasil é uma jogada, mais do que uma jogada, uma partida, digamos assim, de enormes consequências para o futuro político, tanto do Brasil, como do continente, como do mundo inteiro, porque isso aqui não é um fenômeno exclusivamente nacional. Nós devemos colocar aqui também, com toda clareza, o seguinte: nós falamos aqui que, do ponto de vista da esquerda, as eleições não resolveriam o problema. Também, nessa altura do campeonato, está claro que elas dificilmente vão resolver o problema do ponto de vista da direita. Um prognóstico que a gente já fez antes, que seria difícil resolver o problema. Num certo sentido, o que está se esboçando aí é um panorama de crise, independentemente do resultado eleitoral. Quer dizer, a eleição não tem capacidade suficiente, já não digo poder de decisão, não vamos confundir as duas coisas. Uma coisa é se a eleição tem o poder de decisão, por exemplo. O imperialismo derruba o governo do PT, né? Mas aí vem a eleição, e a eleição tem um poder tão grande que recoloca o PT no poder, apesar de toda a classe dominante e toda a situação estar contra o PT. Eu já não estou analisando do ponto de vista do poder de decisão, mas do poder que a eleição tem de conferir ao governo eleito, né, que é apoiado por um setor da burguesia,
a capacidade de efetivamente administrar o país, porque essa é a função da eleição. A função da eleição era dar ao novo presidente da República, né, autoridade política suficiente para desarmar, digamos assim, majoritariamente os adversários e promover uma política de conciliação de classes de trás da qual se faria um enorme ataque à população brasileira. Então, chegando aqui no último dia antes da eleição, a gente pode dizer com uma certa tranquilidade de que a situação não aparenta, né, ter chegado a esse ponto e os conflitos tendem a se desenvolver. Logicamente que nós temos que considerar também a qualidade da oposição, né, e das organizações operárias nessa luta. Até agora tem faltado de maneira... Então, de um ponto de vista geral, esse é o panorama que nós temos, né?